Olá, galera! Estamos aqui de volta para a correção de questão do Enem. Eu sou a professora Samira e hoje a gente vai fazer a correção da questão 103 do Enem de 2023, prova amarela. Vem comigo. A questão 103 do Enem de 2023, ela vai exigir conceitos de química orgânica, porque a resposta correta dessa questão envolve química orgânica. Envolve conhecimento sobre crescimento e desenvolvimento de plantas, então a gente tem que saber como é que a fruta se desenvolve e também de hormônios vegetais. Então vamos lá ler o enunciado da questão. Um garoto comprou vários abacates na feira. Para que será que ele queria vários abacates, gente? Abacate é grande. Enfim. Vai ver que ele tinha um restaurante mexicano, queria fazer uma guacamole, né? Mas ele descobriu que esses abacates não estavam maduros o suficiente para serem consumidos, coisa muito comum em abacate. Sua mãe recomendou que ele colocasse os abacates em um recipiente fechado, pois isso aceleraria o seu amadurecimento. Com certa dúvida, o garoto realizou a experiência. A gente nunca acredita na mãe, né? Colocou alguns abacates no recipiente e deixou os demais em uma fruteira aberta. Surpreendendo-se, ele percebeu que os frutos que estavam no recipiente fechado amadureceram mais rapidamente. A aceleração desse processo é causada por. Então, a gente tem que saber o que leva ao amadurecimento da fruta para entender o que rolou aí nessa questão. Então, agora é aquela hora de revisar o assunto. Faz as suas anotações aí, guarda essas informações que você vai poder usar elas depois para responder outras questões. Como é que o etileno funciona? Para a gente entender isso, vamos entender como é que uma fruta faz para se desenvolver primeiro. A fruta, ela tem a sua fase de crescimento e desenvolvimento e ela tem a sua fase de amadurecimento, de maturação. Então, para que a fruta nasça, inicialmente ocorre a diferenciação celular, ou seja, as células vão entrar em diferenciação. Depois essas células vão aumentar de tamanho, então nessa segunda etapa aqui, a gente tem o aumento do tamanho celular. Depois essas células, elas vão atingir a maturidade fisiológica, ou seja, as células vão começar a produzir os nutrientes necessários para aquela fruta. E depois a gente vai ter a fase, então, de completo amadurecimento dessa fruta. As frutas, elas são divididas em climatéricas e não climatéricas, e essa divisão ela é baseada no coeficiente respiratório, então na taxa de respiração celular dessas frutas, e na produção de etileno. Então, o abacate, ele é uma fruta climatérica, então ele é uma fruta que faz respiração celular e também produz o etileno. Então, aqui nessa linha vermelha, a gente observa o que acontece com a respiração na fruta. Então, à medida que essa fruta ela vai amadurecimento, à medida que essa fruta vai se desenvolvendo, o coeficiente respiratório vai diminuindo. Quando a fruta atinge a maturidade fisiológica dela e ela começa a amadurecer, a taxa respiratória começa a subir. Então, a gente tem um aumento na taxa respiratória dessa fruta à medida que ela vai amadurecendo. E quando a fruta vai apodrecendo, esse coeficiente respiratório vai diminuindo. E o etileno, olha lá o nosso gás etileno. Nas frutas, ele tem uma taxa de liberação quase nula à medida que a fruta está em crescimento ainda. E quando ela vai começando a atingir a sua maturidade fisiológica, a taxa de produção de etileno sobe. E, gente, olha o pico que faz a liberação de etileno quando a fruta amadurece. Então, basicamente, o gás etileno, ele é o responsável pelo amadurecimento da fruta. Então, a fruta, quanto mais etileno é liberado, mais ela amadurece e ela vai apodrecer quando a quantidade de etileno começar, então, a cair. Dito isso, né, fica claro e evidente que a resposta da questão é a letra A. A gente tem um acúmulo do gás etileno. E como os abacates estavam em um recipiente fechado, o etileno produzido pelos abacates em amadurecimento, ele ficou retido ali dentro do pote e levou ao amadurecimento dos outros abacates. Na fruteira aberta, o abacate em amadurecimento continua liberando etileno, porém esse etileno ele se dissipa no ambiente
e não vai afetar tanto os abacates vizinhos quanto aqueles que ficaram fechados dentro do pote, então. Aí, observando as outras questões, redução da umidade do ar. Umidade do ar não tem interferência com o amadurecimento de plantas. Aumento na concentração de CO2. Isso aqui, gente, acontece, tá? Porque a fruta amadurecendo tem a sua taxa de respiração alta e isso leva à produção de CO2, mas não é o CO2 que influencia nesse amadurecimento da fruta. Diminuição da intensidade luminosa. Quem tem reação à intensidade luminosa são as folhas e não as frutas. E isolamento do contato com o oxigênio atmosférico. Galera, mesmo que você tenha um pote bem fechado, é meio que impossível você isolar o ambiente do oxigênio atmosférico, né? Porque o oxigênio ele vai acabar entrando, mas isso também não interfere no amadurecimento do abacate aí. Então vamos lá para o nosso resumo esperto. Bom, as frutas, elas podem ser climatéricas ou não climatéricas. As frutas que são climatéricas, elas têm uma alta taxa de respiração, então elas captam oxigênio e liberam CO2, e elas também têm uma produção crescente de etileno à medida que elas amadurecem. O etileno, ele é um gás e também é um hormônio vegetal. Então, à medida que a fruta amadurece, ela libera o gás etileno, e esse gás liberado por uma fruta amadurece ela mesma e também amadurece as suas vizinhas. Sendo o abacate uma fruta climatérica, então ele também vai ter a sua produção de etileno aumentada à medida que essa fruta vai amadurecendo. Então, se você mantém essas frutas em um ambiente fechado, você vai concentrar o etileno ali. Então, você vai ter uma quantidade grande do etileno, fazendo com que as frutas amadureçam mais rápido do que se elas estivessem no ambiente aberto, na fruteira aberta. E se a gente mantém as frutas na sacolinha que você trouxe lá do mercado, sem abrir, elas vão amadurecer mais rápido por conta da produção de etileno, desde que seja uma fruta climatérica, tá? Frutas não climatéricas não vão liberar etileno e não vão sofrer essa mesma influência. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, curte, compartilha, comenta e até a próxima.